Olá, nessa unidade vamos entender mais sobre os impostos. O que dispõe o artigo 16 do CTN? Você sabe? Não? Então vamos à aula que está começando. Bons estudos! Olá, vamos nessa? Vamos agora, meus amigos e minhas amigas, concursandos e concursandas, continuar. Vamos agora tratar dos impostos. Vamos, nesse bloco, falar sobre a categoria geral dos impostos. E vamos iniciar sua classificação, que cada vez mais vem caindo em concurso, a classificação detalhada dos impostos. Perceba o seguinte, após tratar disso, vamos falar das taxas, contribuição de melhoria e de todas as contribuições especiais. E depois voltamos a tratar de cada imposto em espécie. Ok? Então vamos lá, junto comigo aqui, falar da categoria geral denominada de imposto. Você viu comigo que são hoje 5 espécies tributárias: imposto, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais, sendo que nas contribuições especiais temos contribuições sociais, contribuição de intervenção do domínio econômico, as contribuições corporativas ou de interesses de categorias profissionais ou econômicas e a contribuição de iluminação pública. E dentro dessas, vamos ver, dentro da contribuição social, temos também algumas subespécies. Agora perceba, para se identificar essas natureza jurídica e ver que são 5 impostos, adotamos 3 critérios: fato gerador, destinação legal do produto arrecadado e o critério da restituição do tributo. Agora, segundo o CTN, é apenas um critério o fato gerador, porque o CTN adota a classificação tripartite. Então vamos ver agora a categoria geral dos impostos. O que é que temos que estudar para acertar as questões em concursos públicos cada vez mais complexas? Vamos lá, artigo 16 do CTN. O artigo 16 do Código Tributário Nacional define o que é imposto. Diz lá que o imposto, ele decorre independentemente de uma atividade estatal relativa ao contribuinte. O que quer dizer isso? Que o imposto não decorre de uma atividade estatal relativa ao contribuinte. Isso é a definição substanciosa do que é um tributo não vinculado, que a doutrina também chama, isso cai em prova, como não referibilidade. Também a doutrina chama como não contraprestacional. E a doutrina também chama como tributo sem causa. E dessas 4 maneiras cai em concurso: tributo não vinculado, não referibilidade, não contraprestacional ou tributo sem causa. Por quê? Pelo seguinte motivo: quando se paga um tributo, não há como decorrência desse pagamento do tributo, juridicamente, a necessidade de o Estado prestar uma atividade relativa a quem paga. Por isso que é um tributo não vinculado a uma atividade estatal. Quando você paga o imposto de renda, fato gerador do imposto de renda: adquirir renda ou proventos de qualquer natureza, segundo o artigo 43 do Código Tributário Nacional. Fato gerador do IPTU, segundo o artigo 32 do CTN: ser proprietário de um imóvel localizado na zona urbana. Fato gerador do ITR: ser proprietário de um imóvel localizado na zona rural. Fato gerador do IOF: um dos fatos geradores, praticar uma operação de câmbio, efetuar um contrato de seguro. Então veja que todos esses fatos geradores de impostos que você paga, que todos nós pagamos, não necessariamente vai ocorrer uma atividade estatal relativa à sua pessoa, relativa à do contribuinte. Então você não pode chegar e não vou pagar
o imposto de renda, não vou pagar o IPVA, que tem como fato gerador a propriedade de um veículo automotor terrestre, não vou pagar o IPVA porque o Estado não está fornecendo a construção de rodovias, porque o Estado não está fornecendo adequadamente o serviço de saúde, ou seja, não está construindo hospitais e não está fazendo concurso público para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Eu não posso alegar que não vou pagar um imposto porque o Estado não está prestando uma atividade relativa à minha pessoa. Ao contrário das taxas. As taxas, por exemplo, são tributos vinculados a uma atividade estatal. Eu, como contribuinte da taxa, né, deve existir uma vinculação de uma atividade do Estado relativa à minha pessoa, que é o exercício regular do poder de polícia ou a prestação efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, ao contrário do nosso querido imposto. Por quê? Porque o imposto é não vinculado a uma atividade estatal, é um tributo sem causa. É isso que chama tributo sem causa, como sinônimo de não vinculado, ou seja, não necessariamente vai ocorrer uma atividade estatal à minha pessoa. Eu não posso alegar que as estradas estão esburacadas, que os hospitais estão em pedaços para não pagar o imposto. Porque o imposto, na sua categoria geral, não decorre de uma atividade estatal relativa àquele contribuinte. Por isso que é um tributo sem referibilidade. Não referibilidade, ou seja, não há referência do Estado, da atividade estatal, ao pagamento do tributo. Não precisa existir referência da atividade do Estado específica ao contribuinte ao tributo. Por isso que diz que os impostos financiam as atividades gerais do Estado, ou seja, de forma geral e ampla, e não específica e relativa àquele quem paga. Por isso que um dos fundamentos dos impostos, isso cai em prova, é a solidariedade social. Porque nem sempre é aquele que paga o imposto, nem sempre que é aquele que paga, inclusive, muito imposto, vai ter uma atividade estatal relativa à sua pessoa. Serve para financiar, se paga o imposto, para financiar todas as atividades do Estado, de forma geral. Então veja que é um tributo não contraprestacional, porque se paga o imposto e não existirá, em regra, uma contraprestação ao contribuinte. Ou seja, não tem ligação do pagamento do imposto com uma contraprestação estatal ao contribuinte. Então, é um tributo não contraprestacional. Por outro lado, por sua vez, isso é importante, vem caindo cada vez mais em concurso, no Estado democrático de direito, o pagamento do imposto, o fato gerador do imposto, tem que revelar natureza econômica, tem que revelar, segundo Alfredo Augusto Becker, grande estudioso, né, já falecido há algum tempo, mas grande estudioso do direito tributário, autor da Teoria Geral do Direito Tributário, na sua primeira edição, na década de 60, ele diz: o imposto tem ligação específica com o signo presuntivo de riqueza. Ou seja, aquilo que dá origem ao pagamento do imposto tem que revelar a natureza econômica do Estado Democrático de Direito. Tem que existir signo presuntivo de riqueza. Ou seja, o fato gerador do imposto tem que ter uma capacidade. O contribuinte deve existir uma capacidade de contribuir. Ou seja, isso está previsto aonde? Está previsto na nossa Constituição também, no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então perceba que na Roma Antiga
se pagava tributo, se pagava imposto até quando a pessoa ia no mictório. Né? Você lembra daquela frase de um rei da Roma Antiga, que falava que o tributo não tem cheiro, o imposto não tem cheiro. Por quê? Porque ele se cobrava o tributo em razão que a pessoa ia fazer xixi num banheiro público. Hoje, no Estado Democrático de Direito, isso não tem cabimento, porque em relação aos impostos, deve existir o signo presuntivo de riqueza. Você fazer xixi, fazer as suas necessidades, isso mostra que você tem alguma riqueza pessoal para contribuir com as atividades gerais do Estado? É claro que não. Agora, se você adquire renda, se você é proprietário de um veículo automotor, se você faz uma operação de câmbio, você vai lá, troca o real por dólar, troca o real por euro. Se você é proprietário de um imóvel localizado na zona urbana, IPTU, ou localizado na zona rural, se você é um destinatário de uma herança, né? Morreu, infelizmente faleceu o seu pai ou sua mãe e deixou uma herança para você. Isso revela signo presuntivo de riqueza. Você vai ter que pagar o imposto de transmissão causa-mortes. Se você recebe uma doação com valor econômico, isso revela signo presuntivo de riqueza. Você recebeu uma doação, ou seja, vai ter que pagar o imposto de doação. Se há uma compra e venda de um imóvel, revela signo presuntivo de riqueza. Vai ter que pagar o ITBI. Ok? Então, o imposto hoje deve se revelar natureza econômica, deve existir signo presuntivo de riqueza. Agora, veja, o fundamento do imposto, o fundamento que se diz, isso já caiu em prova de concurso público, é a solidariedade. Por quê? É a solidariedade. Está ligado ao tributo ser não contraprestacional, a ser não vinculado à não referibilidade, ao tributo ser sem causa. Por quê? O que é ser solidário? É dar sem querer nada em troca. Né? Lembre de Irmã Dulce quando se fala em solidariedade. Né? É você dar algo e não necessariamente receber em troca. Então, o princípio aí desde a religião cristã, né? Ser solidário, dar sem necessariamente receber nesse mundo terreno alguma coisa em troca. E o imposto tem esse fundamento da solidariedade. Por quê? Porque você paga o imposto, a categoria geral dos impostos, e não necessariamente vai existir uma atividade estatal relativa à sua pessoa. Então, veja aqui no quadro, isso é importante você verificar, né? Aqui no quadro, a questão aqui. Impostos, categoria geral dos impostos. O imposto ser um tributo não vinculado a uma atividade estatal e tem como fundamento a solidariedade social. Por quê? Porque você paga o imposto e não necessariamente vai ter uma atividade relativa à sua pessoa. Então, lembre, quando lembrar dos impostos, sempre também do princípio da solidariedade social. Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço.